darem uma olhada lá também, ok? Então vamos lá. Antes de mais nada, para nós estudarmos os compressores, pessoal, nós temos que ter um pouquinho de noção sobre o estudo dos gases, ok? Como que eles funcionam dentro de um ambiente fechado. Dentre os estados da matéria, nós destacamos três: o sólido, o líquido e o gasoso, certo? Cada um com suas propriedades, tais como volume, densidade, forma e também a ocupação de espaço em determinado local, a forma que ele ocupa. Tudo isso a partir de quê? Analisando a pressão, volume e temperatura. Gases, na verdade, são um fluido, né, que não possui forma definida e muito menos volume próprio. Eles ocupam de maneira bem mais rápida qualquer tipo de ambiente, né, dependendo da pressão e da temperatura, e tudo isso mediante ao que? A lei geral dos gases que nós aprendemos, mas quando o gás é considerado ideal, ou seja, ele obedece às condições normais de temperatura e pressão. Mas como ele não obedece, e isso aí a gente conhece muito bem, nós utilizamos outros tipos de equações para determinar o seu comportamento, tanto na questão de volume, pressão e também quando ele está submetido às questões de temperatura também. Pois muito bem. Quando nós aumentamos a temperatura de um gás, aumenta-se o quê? A energia cinética entre as suas moléculas. O que promove o quê? Maior choque entre elas e o recipiente. Isso faz com que o gás se aqueça e faz também com que exerça pressão também sobre o recipiente. Beleza? Como resumo, o que que nós temos aqui? O estado sólido, o líquido e o gasoso. Quanto à forma, no estado sólido é própria, no líquido depende do recipiente e no gasoso também depende do recipiente. No sólido, seu volume é constante, líquido constante, mas o gasoso ele depende do recipiente, tá ok? Dependendo do volume do recipiente, esse gás ele pode ter menor pressão ou maior pressão, dependendo do volume que ele está sendo ocupado, porque pressão e volume são grandezas inversamente proporcionais. Os arranjos das moléculas, quanto mais sólido, mais agregado é. Então, no caso de um gás, essas moléculas elas são muito mais desorganizadas e se encontram a distâncias muito maiores do que no caso propriamente de um líquido ou de um sólido. E essa agregação é praticamente nula no gás. Em contrapartida, no estado sólido é muito forte essa interação. E o movimento da partícula, no caso de um gás, ela é de grande o quê? Maior liberdade do que no movimento de partículas num estado sólido, ok? Teoria. Entre as principais teorias, pessoal, nós destacamos alguns tipos de leis que condicionam ao estudo dos gases, seja no estudo da pressão, do seu volume ou também da sua temperatura. A medida e unidade de pressão. A primeira vez que a pressão foi medida foi através do barômetro de Torricelli. Torricelli era um estudioso matemático, físico e matemático italiano, correto? E o que que ele fez? Ele colocou uma cuba cheia de mercúrio, com 1 metro de comprimento, e introduziu essa cuba no recipiente de mercúrio, adotando o quê? Que 1 atm, a pressão de 1 atm, determinou o tamanho dessa altura da coluna de mercúrio. Atualmente, os laboratórios hoje em dia usam o quê? Instrumento de medida de manômetro, ok? É o que mede a pressão de um gás. As unidades de pressão que vocês estão vendo aqui significa o quê? Que uma atmosfera corresponde a 760 milímetros de Hg, ou seja, 760 milímetros de mercúrio. Ou seja, quando Torricelli colocou numa cuba de 1 metro a pressão ao nível do mar de 1 atm, essa altura subiu 760 milímetros, ou no caso, 76 centímetros dentre aquele 1 metro de Hg, ok? Nós temos o quilograma-força, nós temos a polegada, PSI, e metros cúbicos de água também, ok? Que 1 atm corresponde a 10,33 metros cúbicos de água.
As unidades de temperatura, nós temos o quê? A escala Celsius, que nós utilizamos aqui no Brasil, a Fahrenheit, que os países de língua inglesa usam, tipo Estados Unidos e Inglaterra. Nós temos também a escala Rankine, mas a escala que nós utilizamos no sistema internacional é o quê? A escala Kelvin, que a temperatura em Kelvin é você pegar a temperatura em graus Celsius e multiplicar por 273. De onde é que vem esse 273, professor? Esse 273 vem a partir da teoria do zero absoluto, quando nenhuma partícula tem nenhum movimento interno nela, nenhuma força, nenhuma condição em que haja o quê? Movimento, energia cinética da partícula. Então, por isso que utilizamos o quê? Mais 273, tá ok? É certo dizer que nos dias atuais, assim, nos dias de hoje, muitos cientistas chegaram perto dessa temperatura, tá? 268,7, alguma coisa assim do tipo, mas nunca chegaram a 273 graus Kelvin, né? Kelvin, beleza. As unidades de volume nós temos o litro, né? Que 1 litro corresponde a 1.000 ml, ou 1.000 centímetros cúbicos, e 1 centímetro cúbico igual a 1 ml, ok? Lei geral dos gases, pessoal. O que que você tem que entender? No caso de compressores, você vai utilizar o quê? Gases para fazer aquele tipo de trabalho, ok? Então, o que que você tem que ter noção? Todas as partículas possuem a mesma massa e são consideradas o quê? De forma esférica. O volume do gás, ele é comparado quando os recipientes são o quê? Desprezíveis. Por quê? Ele tem maior o quê? Difusibilidade dentro daquele o quê? Dentro daquele local. E a pressão do gás é o quê? É a única variável que é o quê? Devidamente medida para avaliar e averiguar o choque que essas moléculas vão ter com o recipiente. Nós temos os três tipos principais de transformações: a isotérmica, quando a temperatura é igual; isobárica, quando a pressão é constante; e isocórica, quando o volume é considerado constante. Isocórica ou isovolumétrica, tá ok? A lei que determina a temperatura constante ou isotérmica é a lei de Boyle-Mariotti, em que diz o quê? Que pressão e volume são grandezas o quê? Inversamente proporcionais, como eu havia dito aqui. Então, se eu aumento a pressão de um gás, logicamente esse volume tem que a diminuir. E tudo isso me dá o quê? Uma constante que nós vamos ver que é o número de mols pela constante geral dos gases vezes a sua temperatura, que nós chamamos aqui de equação de Clapeyron. Aqui nós temos o gráfico de de um gás totalmente a temperatura constante, onde nós temos aqui pressão por volume, ok? E ele se conserva. Pressão em determinado local de início pelo seu volume é igual a pressão nesse total local dividido pelo vezes o seu quê? Volume. Você pode entender que, se o volume aqui aumentou, então a pressão diminuiu, ou seja, comprovando que são grandezas inversamente proporcionais. Aqui nós temos um ambiente, certo? Para reproduzir e comprovar a lei de Boyle-Mariotti, em que eu tenho aqui uma pressão de 3 atms e um volume de 18. Se eu duplicar a minha pressão, o meu volume cai o quê? Pela metade, ok? Pois muito bem. Como característica, os gases eles têm maior o quê? Expansibilidade, né? Eles se expandem mais, têm maior compressibilidade e elasticidade, certo? Então, se eu aumento a temperatura de um gás, ele vai se expandir bem mais. Se eu diminuo, ele vai comprimir, tudo bem? E tudo isso reforça a partir do quê? Da teoria cinética dos gases. Quando a gente fala de cinética, fala de movimento das partículas.
Tudo isso aqui, como aqui não tem jeito de eu escrever, isso é medido por quê? Energia cinética depende do que? Do gás que você está mexendo. Se ele for do tipo monoatômico, né, como o hidrogênio, por exemplo, é 3 meios da raiz quadrada da constante vezes a sua temperatura. 3 meios de kT, certo? Se for um gás diatômico, 5 meios de kT, onde esse K é considerada o quê? A constante de Boltzmann para determinação. Não se preocupe, essa constante já é determinada, já é calculada, ok? Então, as forças de coesão, elas tendem a aproximar entre si e as de repulsão de se afastar. No caso do ar comprimido, pessoal, qual que é a importância ou emprego desse ar? Ele gera uma enorme energia, né, utilidade e com diversas aplicações. Na indústria, são muito utilizados em operatrizes, motores pneumáticos, sistemas de comando, controle, regulagem, instrumentação e automatização de diversos tipos de processos, ok? Principalmente na questão de que pneumática, ele acelera, ele aumenta a velocidade de diversos tipos de processos. Também é bastante utilizado em aeroportos, hospitais, certo? Obras de engenharia civil, postos de combustível, instalações centrais de climatização, dentre outros. Principalmente com controle de válvulas, seja ela simples ou seja ela de dupla ação. Os equipamentos que nós mais utilizamos, né, são o que? Trabalhos em submarinos, quando o ar é fechado, é por isso que ela é pressurizada lá dentro, né? Então, toda vez que o submarino ele emerge para a superfície, ele tem que captar o quê? Oxigênio. Então, por quê? Porque dentro daquele local o ar é pressurizado, não entra ar por dentro. Então, tem que ser o quê? Quando ele abre as escotilhas e as saídas, o oxigênio entra. Inflagem de câmaras de veículos, né? Embreagens e freios se utiliza, é pneumático, certo? Transporte pneumático, fabricação de vidros e de plásticos, comandos também do tipo Q, pneumático. Se é jato de ar de ação livre, nós temos os resfriadores e aquecedores, trata-se do processo de refrigeração, disjuntores pneumáticos, ejetores e aspiradores industriais, jateamento de areia, que é muito utilizado principalmente aqui na Saneago, nós utilizamos bastante, né, que é a empresa que cuida dessa parte de saneamento da nossa cidade aqui, do nosso estado, pulverização de combustíveis, os queimadores e pintura a pistola, né? Quando o pedreiro vai pintar a casa ou utilizar para utilizar verniz, aquele compressor, né? Ele é o quê? Pneumático, ar comprimido. Nós temos outros tipos de utilização, né? Para máquinas, marteletes, talhadeiras, perfuratrizes, bate-estacas e também vibradores. Por que que vibradores é importante? Porque todas as vezes que você anda ou passa por algum veículo em determinado local, surgem que vibrações. Isso aí a gente estuda muito em mecânica dos solos, tá? E também isso aí é determinado pela série de Fourier, que determina também, isso aí é uma coisa mais adiante, que determina a quantidade, né, de vibrações através de séries e sequências que o estabelecimento ele sofre com esse tipo de quê? De vibração. Nós temos bomba de injeção, furadeiras, serras, parafusadeiras e também a automatização de alguns, o quê? Algumas operações industriais, ok? Como vantagem, tem maior armazenamento, né, conduzido nesse local, não necessita de isolamento contra perdas no calor de condução e não oferece risco a incêndios, muito menos de explosão, certo? E seu emprego também é o quê? De maneira bem flexível, também é potente e compacta. Só que tem a desvantagem, é que ele consome muita energia elétrica, principalmente determinado tipo de produção. Por exemplo, aquelas esteiras de rolagem, ou então aqueles pequenos motores, eles são utilizados o quê? A partir do quê? De princípios da pneumática, ok? Então vamos aqui mais adiante.
Isso aqui já é uma parte mais física, né? Quando eu comprimo uma seringa, ar, isso aí faz com que o ar não saia, ela umedece por dentro. Mas aqui nós temos os tipos de compressores, tá ok? Um dos pontos mais essenciais que nós temos que ter em mente é o seguinte: há diversos tipos de compressores para diversas finalidades, tá ok? Todas as vezes que você ver no material esse tipo aqui, ΔP, significa o quê? A diferença de pressão, tá ok? Quando a questão da descarga, né, a pressão que ele vai utilizar em relação à atmosférica, e também o que? A pressão S, a pressão atmosférica. Então, nós temos o quê? Alguns tipos de ventiladores que têm o seu tipo de pressão de sucção, né? Muito utilizado na parte industrial, ele é do tipo axial, sopradores ou blowers, certo? Bombas a vácuo, muito utilizados também aqui para a questão de alimentar caldeiras, ejetores, nós vamos falar, e também nós vamos falar do que? Da capacidade de vazão de um compressor, ok? Então vamos lá. Vazão. O que é vazão? Vazão, na verdade, é a variação do fluxo por um determinado tipo de variação de volume pelo tempo. Por exemplo, se eu falo que fluxo corrente elétrica é um tipo de fluxo, está correto. É a variação de carga pela variação do tempo, ok? Então, no caso de um compressor, os compressores eles são divididos em duas classes distintas. Nós temos os volumétricos, em que são separados em alternativos rotativos, e dentre esses nós temos o pistão com diafragma, o de palhetas, parafuso ou de lóbulos, e nós temos o do tipo turbo, que são centrífugos, e os axiais, que são equipamentos utilizados por certa especialidade um pouco mais específica, tá ok? Dentre os volumétricos, nós temos aqui os alternativos e rotativos, a sua pressão máxima de rotação, em detrimento de cada estágio, a sua variação de pressão, a diferença aqui é de 6, ou seja, 60%, e o tipo de variação de vazão que ele o quê? Proporciona em relação ao volume de ar que ele está ejetando. Como vocês podem ver, a vazão dos tipos de turbo, né, dos compressores tipo turbo, ela é maior. Em compensação, o que acontece? A minha pressão, ela é o quê? Ela é menor, ok? Beleza? Nós temos aqui o compressor do tipo alternativo, que são aqueles em que o elemento de compressão é um pistão que executa o quê? Movimentos do tipo que de vai e vem, principalmente do tipo que vertical, sucção. O ar lá dentro queima, certo? Principalmente quando há entrada e há uma queima numa centelha de ignição, e esse ar o quê? Ele expele, ok? Então aqui nós temos o esquema do ar entrando, diminui-se o volume aqui desta área e proporciona-se o quê? Uma maior rápida de quê? Descarga desse ar. Nós temos o simples efeito ou de simples ação, em que nós temos aqui um pistão, ele se enche de ar, o pistão se movimenta e de acordo que ele vai succionando, chega a um ponto em que ele vai ter que liberar em um ciclo. Esse ciclo aqui é determinado pelo quê? Pelo período. É π dividido por 2. Se a gente for fazer isso em escala o quê? Radial. Ok? Vantagens. Ele tem como vantagem, ele é pequeno, ele é um pouco mais leve, pode ser instalado em qualquer ponto de utilização, a sua manutenção é simples e também são muito o quê? Facilmente de ser o quê? Controlados. E a sua operação também é econômica, ok? Mas como desvantagens, o seu custo é relativamente elevado e no projeto geralmente funciona com menos de 50%, ou seja, metade é o que é desperdiçado em forma de efeito Joule. E geralmente comprime pouco ar, né, em relação, por exemplo, a um compressor de duplação.
Mencionando ele, nós temos aqui o compressor de dupla ação, certo? Em que nós temos um cilindro, correto? Em que eles, aqui, um cilindro e outro cilindro, que enquanto um ejeta o ar, não, enquanto um capta ou succiona o ar, movimenta-se a válvula, e o outro que descarrega, ou seja, manda o ar para fora, de acordo com o movimento da válvula. Isso permite maior o que? Velocidade, tá certo? Com a entrada de ar. Então, o cilindro de duplação, ele tem o quê? Duas câmaras com duas entradas de sucção e duas entradas o quê? De descarga. Neste caso, o torque dele é mais regular, certo? Porque ele trabalha com dois ciclos de entrada e de saída. Ele possui maior capacidade do que o de simples, logicamente, e o volume dele ocupado pela haste é um pouco maior, ok? Em relação ao de simples entrada. E ele também ele é mais eficiente. Nós temos aqui o horizontal, compressor do tipo horizontal. Ele tem maior facilidade e as válvulas que trabalham, elas ocupam um espaço muito menor do que o de dupla ação. E seus esforços laterais são feitos de quê? De maneira o quê? Como os anéis de pistão. Porque aqui em cima eu tenho um intercooler que vai seccionar este ar aqui de modo alternativo, aqui embaixo, e aqui ele vai o quê? Eliminar o ar já do tipo quê? Quente. Pergunta, isso aqui é uma máquina térmica? Sim, é uma máquina térmica. Nós temos os dos tipos verticais, tem um acesso um pouco mais difícil, suas fundações são menores, eles são muito maiores e, consequentemente, eles são o quê? Bem mais caros. O seu custo é um pouco o quê? Maior do que em relação aos horizontais. Como que funciona? Em relação ao vertical, o ar entra por esse pistão, ele comprime o pistão para baixo, certo? Fazendo com que o volume vá aumentando e diminua de acordo com o que? A velocidade de rotação. Neste caso aqui também acontece a mesma coisa, só que aqui o ar entra pela horizontal. Aqui vocês estão vendo apenas ele em série, enquanto que aqui vocês estão vendo ele que em paralelo, em linha duplex horizontal, e em linha duplex o que? Vertical. Aqui nós temos quando ele faz um determinado ângulo, o ângulo máximo é de 120 graus, e quando eles fazem o quê? Um outro ângulo aqui em quatro quê? Quatro tipos de divisões, tá ok? Nós temos os horizontais opostos. Por exemplo, se aqui esse aqui o ar entra, ele vai puxar e mandar para frente essa válvula, que em contrapartida o ar que entra por aqui, que não saiu, não foi expelido, vai movimentar essa válvula que concomitantemente vai fazer também movimento nessa última válvula aqui, tá ok? Esse é o tipo de quê? Compressor do tipo quê? Alternativo em formato de V, certo? Nós temos aqui os diagramas de compressão. Quando o ar entra, movimenta o pistão e eleva, né? Um tipo de compressão. Esse aqui é o ciclo. E é o ciclo do quê? Nós temos diversos tipos de ciclo. Nós temos o ciclo Otto, o ciclo de Carnot, que é considerado ideal, e o ciclo diesel. O ciclo diesel, ele é propriamente usado para quê? Para carros do quê? Alimentados com diesel. Já carros a gasolina, nós utilizamos o que com a finalidade de determinar o bom comportamento e o bom funcionamento dele? É o ciclo Otto, ok? Aqui nós temos um ciclo mostrando pressão e volume. Nós temos aqui um tracejado isotérmico, correto? Ou seja, quando a minha temperatura é constante, varia o que? A minha pressão diminui, o meu volume aumenta. E uma o quê? Compressão, uma extensão adiabática, uma expansão adiabática. Que isso tudo é determinado pelo coeficiente de Poisson, que é o calor a volume constante dividido pelo calor a pressão constante.
O material é muito extenso, tá? Não vou me prorrogar aqui. Aqui nós temos o quê? A estrutura de um compressor, válvula, a entrada para refrigeração, a válvula de controle, o local de succionamento, a outra válvula de duplação, ok? A camisa de água ou de refrigeração que entra aqui por causa do trabalho que esses dois pistões vão fazer aqui quando comprimem o ar. E aqui nós temos a descarga, ok? Aqui vocês estão vendo, nós temos a carcaça de compressores do tipo alternativo. E aqui alguns tipos de válvulas que são utilizadas, tá ok? Tudo isso quem quiser, eu só estou dando uma passagem mesmo, tá? Para que vocês entendam, não fiquem perdidos, mas isso aqui é mais leitura mesmo, ok? Isso aqui já fala mais a respeito dos tipos de pistão, camisas que são utilizadas, os anéis que são utilizados dentro de compressores, a diferença quando eles são feitos de téflon ou de carvão, as deficiências de cada um, mostrando as vantagens e desvantagens, a estrutura interna do Vepken, a biela, a cruzita, e como que é o que? A biela interna, aqui as diferenças, e o ciclo dos compressores, certo? Quando o ar entra, a sucção, quando ele rotaciona, esse aqui é o do tipo que rotativo ou de palhetas, as vantagens dele e as desvantagens, os materiais que são utilizados para sua fabricação, o compressor de lóbulos, que ele trabalha o quê? Com duas formas aqui alternadas, em que ele succiona e ele descarrega o ar, quando está na posição um, 2, 3 e 4. Vantagens e desvantagens. O compressor de parafuso, as vantagens e desvantagens. Os tipos aqui, a estrutura, boca de saída, boca de entrada, o anel que é utilizado, as vantagens e desvantagens quando é utilizado, e as vantagens e desvantagens do quê? Dos tipos de turbo. No caso, são 114 páginas, por isso que eu não posso me prorrogar aqui, ok? Mas é um material muito bom. Eu espero que todos gostem e já disponibilizei na biblioteca. Quanto ao fato, pessoal, se pode ou não me entregar no caderno, a questão das simulações, podem sim, tá? Não tem problema, ok? Então, até mais.